Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a companhia de Deus Espírito Santo estejam conosco, quando queremos refletir nas palavras bíblicas do livro de Amós, capítulo 6, versículos 1 a 7. Amém. Estimados de Cristo Jesus, hoje nós estamos lembrando os 26 anos de construção do nosso templo. Muitas vezes passamos à frente do nosso templo, ou até em frente de outras igrejas, e não mensuramos a importância que o templo tem na vida das pessoas. Quantas vezes nós nos reunimos neste templo para louvar a Deus, para fortalecer a nossa fé, para ouvir o que Deus tem a nos ensinar. Quantas vezes não fomos consolados e fortalecidos? No texto bíblico de Amós, capítulo 6, versículos 1 a 7, nós temos uma série de palavras duras para o povo de Deus, para o povo escolhido de Deus. Ai dos que têm uma vida boa em Jerusalém, ai de vocês que vivem sossegados em Samaria, vocês que são as autoridades desse grande povo de Israel, vocês a quem o povo vai pedir ajuda. Iniciou o texto bíblico de hoje. Com certeza estas palavras nos fazem refletir sobre o que elas têm a falar para nós. A imagem ao fundo está mostrando três momentos da vida de uma pessoa, né? O valorizar o valor das coisas. Antes de ter um valor relativamente alto, pois é o desejo. Quando se tem este valor, diminui. E quando se perde, depois que perde, o valor aumenta, pois nós sentimos falta daquilo. De certa maneira, nós podemos olhar o texto bíblico de hoje e, conhecendo a história, sabemos que o povo de Israel passou por isso. Quando eles tinham a sua liberdade, não valorizaram muito esta liberdade. Antes, até quando estavam no Egito, clamaram pela liberdade por Deus, e Deus os libertou. E depois, no caminho para a terra prometida, já ficaram reclamando do Senhor. Estavam livres da escravidão no Egito, já não estavam mais dando valor muito para o que Deus estava fazendo na sua vida. E depois que foram aprisionados no cativeiro babilônico, então eles sofreram muito. E aí eles passaram a valorizar muito mais a liberdade que eles haviam perdido. O profeta Amós é conhecido como o porta-voz da justiça social. Ele apontava os erros que eram cometidos pela liderança religiosa do povo de Israel frente às pessoas que passavam mais necessidades. E isso nós pudemos ouvir muito bem no texto bíblico de hoje. Principalmente no versículo 6, onde diz assim: bebem vinho em taças enormes, muito mais do que as taças normais que eram utilizadas, usam os perfumes mais caros, mas não se importam com a desgraça do país. Palavras duras, mostrando o pecado do abandono, do amor que Deus nos pede para ter para com o nosso próximo. Unido a isso, o povo de Israel também havia caído na idolatria. Eles haviam abandonado a verdadeira adoração e confiança no Deus verdadeiro. E isso trouxe inúmeros prejuízos para o povo de Israel. Então nós vemos estas palavras de Amós
como palavras realmente importantes para que nós avaliemos como está a nossa vida, para o que nós damos o maior valor em nossa vida. E eu gostaria também de, a esse texto de Amós, capítulo 6, versículo 7, eu quero complementá-lo com o evangelho de hoje. Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, onde nós temos a parábola do rico e de Lázaro. Por que complementar? Porque nesta parábola, Jesus ensina uma coisa extremamente importante. Jesus, ele contesta a crença de que bênçãos terrenas são um sinal do favor eterno de Deus. Então, ele nos ensina a ouvir a palavra de Deus agora, enquanto sua fiel misericórdia está sendo mostrada, pois esta é a boa e graciosa vontade de Deus. De maneira nenhuma o texto do evangelho de hoje diz que os ricos vão para o inferno e os pobres vão para o céu. Pois a palavra do Senhor é clara quando diz: quem vai para o céu é aquele que confia em Cristo, seja rico, seja pobre. Aquele que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, nossos bens, nossa vida aqui neste mundo, não tem nada a ver com o nosso destino eterno. Nós temos que lembrar que os bens que nós temos, eles são presentes e empréstimos de Deus para nós, para que nós os administremos. Mas os administremos com um propósito. O propósito de que mais pessoas conheçam a boa e misericordiosa vontade de Deus. Que todos, Deus quer que todos sejam salvos. Por isso, quando o profeta Amós contrasta o povo de Israel, são com palavras duras, pois eles haviam negligenciado a sua administração cristã. Quando Jesus conta a parábola do rico e de Lázaro, ele também confronta aqueles que estavam desobedecendo o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E então, quero trazer para a nossa reflexão do dia de hoje e dizer o que isso tudo tem a ver com celebrarmos 26 anos da construção do nosso templo. Quantas vezes nos reunimos neste templo para batizar, casar, confirmar, celebrar um momento de ação de graças, como hoje também iremos celebrar, e demais momentos especiais. Quantas vezes nós nos reunimos, novamente eu digo, para fortalecimento, conforto, para alegria na casa de Deus. Quantas vezes nós pudemos ouvir a palavra do Senhor a nos confortar e nos orientar. E então, trazendo o profeta Amós para a nossa vida, lembrando que ele é um profeta que mostrava a necessidade da mudança de mente e de atitudes, deveríamos nos perguntar o que ele teria para falar a nós ou de nós, referente à nossa vida cristã e também a valorização da casa do Senhor em nosso meio. Novamente eu digo, palavras duras do profeta que querem com amor mostrar a importância do Senhor Deus em nossa vida. Deus, Ele quer que nós estejamos apegados a Ele, confiantes a Ele, de todo o coração. Até cantamos, antes deste momento de mensagem, no hino Como Eu Amo o Teu Templo, o refrão que diz assim: quão felizes os que andam no caminho do Senhor, quão felizes os que creem e confiam em Ti, ó Senhor Deus. E o que é a felicidade de andar no caminho do Senhor? É estar certo da salvação eterna.
É saber que o seu destino é como o destino do pobre da parábola, que sofreu aqui neste mundo os males todos, mas nunca deixou de confiar no Messias prometido, no Salvador Jesus. E estar feliz nisto é saber da salvação eterna. É saber que quando nós partirmos deste mundo, quando Deus nos chamar para o nosso descanso, nós iremos para os braços de Jesus. Estarmos junto com o pai Abraão, estarmos juntos com todos os profetas que foram fiéis ao Senhor, os evangelistas, os discípulos, tantos pastores e membros da nossa igreja, tantos membros das nossas famílias que já partiram e estão com o Senhor, consolados e fortalecidos, porque Deus os salvou. Sim, é Deus quem nos salva. É Deus que vem a operar a fé em nosso coração, seja pelo batismo ou pela palavra, e este mesmo Deus fortalece a nossa fé pela palavra, pela Santa Ceia, onde juntamente com o pão e o vinho recebemos o corpo e o sangue de Cristo para o nosso perdão e o fortalecimento da nossa fé. E então ouvimos o profeta Amós dizer: ai de vocês que se deitam, ai de vocês que acham que estão com a sua vida ganha, ai de vocês que desprezam a casa do Senhor em seu meio, que desprezam a sua palavra, que desprezam o amor ao próximo. Nós não vivemos mais no tempo do profeta Amós, não vivemos no tempo dos evangelhos, não vivemos no tempo dos apóstolos, do início da igreja cristã. Vivemos em pleno ano 2022, com todas as nossas tecnologias, com todo o nosso conforto, com todas as bênçãos que esta nossa era nos proporciona. Vide os nossos automóveis, vide o nosso conforto dos nossos lares e tanta outra coisa que nos cerca, que quando olhamos para trás víamos as necessidades que os povos passavam, as mazelas que eles enfrentavam, e então nos perguntamos: por que todas estas coisas, ao invés de nos aproximar do Senhor, muitas vezes nos afastam? Estamos saindo de um período de pandemia, lembramos aí o ano 2020, onde inclusive igrejas foram fechadas, pensando no bem do próximo, pensando em não propagar o vírus do coronavírus, mas a palavra do Senhor não ficou parada. Nossas Bíblias não deveriam, juntamente com os templos, terem sido fechadas em nossos lares. Tanto é que a igreja se mobilizou e continuou com cultos sendo transmitidos, os quais provavelmente todos nós temos acesso, e não somente aos cultos, mas a todas as atividades que as nossas igrejas, nossos pastores, colocam na rede social, e então podemos lá fortalecer a nossa fé. E infelizmente ainda precisamos ouvir as palavras de Amós. Ainda precisamos ser confrontados com as vezes que nós deixamos o Senhor de lado, que deixamos de amar a Deus acima de todas as coisas, inclusive no cultuar ao Senhor como o único e verdadeiro Deus que existe, e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Na Bíblia de Estudo da Reforma, esse texto de Amós traz a seguinte aplicação. Muitos em Israel faziam do próprio deleite uma ocupação de tempo integral, imaginando presunçosamente que a riqueza material era prova clara de que estavam de bem com Deus. E hoje em dia,
ainda há pessoas que assim pensam. Se eu tenho bens, Deus está de bem comigo. Se eu tenho saúde, Deus me ama. Quando eu passo dificuldade, Deus me abandonou. As pessoas de hoje cometem o mesmo erro. Por isso a parábola é muito importante para nós, a parábola do rico e de Lázaro. Pois ela nos ensina que nós não devemos nos firmar e confiar nos nossos bens. O Salmo de hoje também nos falou sobre isso. Salmo 146, o versículo 2, extremamente importante, onde ele diz, o versículo 3, não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Aonde nós estamos colocando a nossa confiança? Em seres humanos mortais, em bens materiais que estragam e se perdem, ou no nosso único e suficiente Deus que existe? Ou no Salvador Jesus, que entregou o seu corpo para nos perdoar? Quantas vezes nós não passamos por dificuldades e clamamos pela ajuda do Senhor? A primeira imagem do gráfico. Antes de termos a ajuda do Senhor, quando estávamos em aflição, nós ansiávamos por isso. E quando Deus nos ajudou, desvalorizamos isso. Tomara que nós não percamos isto em nossa vida. Pois se nós perdermos a fé, a ajuda e a confiança no Senhor, o que nos resta é a condenação eterna. E aí nós estaremos ansiando pela valorização disto. Mas depois não há mais momento para isso. O momento de nós nos apegarmos ao Senhor é no aqui e no agora. Cada momento valorizarmos a presença do Senhor com a sua palavra. 26 anos que a nossa congregação possui este templo, onde nos reunimos para louvar ao Senhor, onde já passamos muitas dificuldades e também muitas alegrias, onde o Senhor semanalmente vem a nos confortar, a nos fortalecer, onde nossas crianças aprendem a louvar e adorar o Senhor, aprendem a trilhar o caminho de Deus para não trilhar o caminho do mundo. Mas cabe a nós, adultos, pais responsáveis, guiá-las nesse caminho. Cabe a nós valorizar esta mensagem, valorizar este momento tão importante de cultuar a Deus, onde nossos confirmandos estudam a palavra do Senhor, jovens e servas se reúnem para também fortalecerem a sua fé. Local abençoado, onde a palavra do Senhor está conosco. Que nós realmente valorizemos esta mensagem do Senhor, que quer sempre nos fortalecer. Mas muitas vezes, para isso, é preciso mostrar que nós estamos saindo do caminho. É preciso mostrar que nós precisamos analisar a nossa vida e então responder a pergunta: para o que nós damos o maior valor em nossa vida? Será que é apenas para momentos festivos? Momentos de dificuldade extrema? Ou nós damos o maior valor para a palavra do Senhor, que serve para o nosso guiar neste mundo, rumo à salvação eterna? Como eu amo o teu templo, como é bom vir aqui, com alegria a ti eu canto, ó meu Deus e Salvador. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. No Senhor nós temos força, alegria e muito amor.
Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em Ti. Estas são as palavras do hino que nós cantamos antes deste momento. Um dos tantos hinos que nós já cantamos e entoamos várias vezes neste templo, louvando e adorando tudo que Deus tem feito em nossa vida. E que realmente nós possamos sempre valorizar a palavra do Senhor. Sempre valorizar as oportunidades que o Senhor nos dá para adentrar a esta casa e dedicar o nosso culto a Deus, confiando na sua palavra, no seu amor e também recebendo forças e instrução para a nossa vida no mundo, para mostrarmos às pessoas que estão ao nosso redor quão feliz é aquele que anda no caminho do Senhor, para mostrarmos às pessoas como é bom nós confiarmos no sacrifício de Cristo em nosso lugar, que já nos livrou da condenação eterna. Sim, em Cristo nós somos salvos. Nada nos separa do amor de Deus. Mas é preciso que nós estejamos confiantes neste Senhor. Por isso é preciso que nós diariamente estejamos a valorizar esta palavra, fortalecer a nossa fé e pedir, como nós vamos cantar após o momento desta mensagem, que o Senhor não nos retire não nos lance fora da sua presença e nem retire o seu Espírito da nossa vida. Pois sem Deus estaríamos condenados. E é maravilhoso podermos nos reunir para louvar, para adorar ao Senhor, também em momentos festivos, também em momentos especiais, mas que a nossa vinda à casa do Senhor não seja apenas nestes momentos, pois assim nós estaríamos desvalorizando tudo que o Senhor tem feito por nós. Que Deus Espírito Santo esteja a nos orientar e nos abençoar para sempre darmos o maior valor para a palavra do Senhor em nossa vida e também para o cultuar a Deus neste mundo tão cercado de coisas que querem nos afastar daquele que pode e quer nos salvar. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém.